Nesse bloco, nós vamos tratar da forma de escrituração no E-Social, quando a decisão versar sobre mudança de categoria ou sobre natureza de atividade. A primeira consideração a ser feita é que as alterações de categoria ou de natureza de atividade, elas são muito importantes no E-Social. Elas são muito relevantes para fins de enquadramento tributário e elas são também muito importantes para fins de enquadramentos previdenciários e trabalhistas, e para reconhecimento desses benefícios devidos aos trabalhadores. Então, por essa razão, essa escrituração merece uma atenção muito especial do declarante. E nós tentamos, no E-Social, fazer isso de uma forma mais simplificada. Por essa razão, regra geral, quando há mudança de categoria, essas informações, foi criado um grupo específico no evento 2.500, para que essas informações sejam escrituradas apenas neste evento, para evitar a inconsistência de folha. Mas, ainda assim, há duas situações de exceção que não são tratadas, embora haja mudança de categoria na realidade, ela não será tratada neste evento como uma mudança de categoria, e ela vai requerer uma alteração da escrituração original. Essas exceções são: se a mudança de categoria foi de TSBE para empregado. Então, se o trabalhador ele estava previamente declarado como um trabalhador sem vínculo de emprego e houve um reconhecimento desse vínculo de emprego, uma transformação desse vínculo para vínculo de empregado, esta será uma situação em que se não será tratada no evento 2.500 como uma mudança de categoria. A outra situação de exceção é quando o trabalhador estiver ativo ainda, houve uma mudança de categoria ou de natureza de atividade e o trabalhador ainda está em atividade. Bom, como a escrituração, então as hipóteses que serão tratadas nesse módulo são: o vínculo já está previamente declarado no E-Social, a forma como deve haver essa escrituração. Se o vínculo foi reconhecido judicialmente, então, nessas duas primeiras hipóteses, como eu mencionei, essa informação será declarada no evento 2.500, e as duas últimas hipóteses, que é vínculo reconhecido judicialmente e previamente declarado no E-Social como TSVE, e se o vínculo ainda estiver ativo, essas duas últimas hipóteses não serão tratadas como mudança de categoria no evento 2.500. Pois bem, se o vínculo já foi previamente declarado no E-Social, no evento 2.500, o declarante deve, primeiro, indicar que houve uma mudança de categoria ou uma mudança de natureza de atividade no campo específico, informando esse campo com sim. A segunda informação que ele deve se atentar é indicar que há um contrato prévio, já que o vínculo foi previamente declarado no E-Social, também indicando, marcando esse campo com sim. O grupo mudança de categoria, para informar mudança de categoria ou de natureza de atividade, por sua vez, ele deve ser informado para indicar os novos códigos de categoria ou a nova natureza de atividade e as respectivas datas em que houve essa alteração. E aí é importante fazer uma observação de que, se esse vínculo, que houve essa mudança de categoria, ele tiver sido declarado na GFIP, tem uma tabela no MOS em que indica a correspondência desses códigos, o código que foi declarado na GFIP para o código que deve ser declarado no E-Social. Também deve se atentar para essa situação, quando o vínculo já está declarado no E-Social, que é um grupo específico que deve ser declarado a base que foi previamente declarada, ou na GFIP ou no E-Social. Pode parecer uma redundância, mas, na verdade, essa informação, e é uma redundância, mas essa informação ela é muito importante para fins de reconhecimento de direito previdenciário. Então, são duas situações em que se exige que essa base seja novamente declarada no evento 2.500. O primeiro caso é quando essa categoria ela foi previamente declarada na GFIP em período anterior à substituição do DCTF-UF, qualquer que tenha sido a categoria. A segunda situação é, mesmo após a substituição da GFIP,
esse trabalhador, essa categoria, tenha sido declarado no E-Social, mas apenas no evento S.1200, sem o prévio cadastro dessa categoria no evento 2.300. Então, neste caso também, essas bases declaradas no 1.200 devem ser novamente declaradas neste grupo específico do evento 2.500, para declarar essas bases por competência. A segunda hipótese de mudança de categoria a ser escriturada no evento 2.500 é quando o vínculo foi reconhecido judicialmente. Neste caso, os campos que indicam que houve mudança de categoria ou de natureza de atividade, eles devem ser preenchidos de forma afirmativa. Já o campo que vai indicar a existência de se há ou não um contrato prévio, obviamente ele vai ser informado como não, já que se trata de vínculo reconhecido judicialmente. E aí, neste caso, também o grupo que informa se houve ou não mudança de categoria, ele deve ser informado, indicando os novos códigos das categorias ou a nova natureza de atividade e a data em que essa alteração se efetivou. E aí, lembrando que há uma validação no E-Social, que essa data de mudança, né, de categoria ou de natureza de atividade, ela deve ser sempre uma data posterior à data de admissão.